Olá, eu sou a professora Elívia Soares, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos tratar do tema Tempos verbais no gênero relato pessoal. Primeiramente, vamos relembrar o que é relato pessoal? No relato pessoal, o autor relata um acontecimento real, vivenciado por ele. Além disso, o relato pessoal conta um episódio marcante, por exemplo, algo que aconteceu na infância ou no seu Natal, ou até mesmo um fato acontecido na escola. O relato pessoal é uma história, portanto, é uma narrativa. Vamos relembrar os elementos da narrativa? O narrador é aquele que narra a história, o enredo é a sucessão dos acontecimentos, os personagens, que se dividem em principais e secundários, o tempo é a época dos fatos e o espaço, que é o ambiente, o local dos episódios. Ok, mas em que tempo verbal escrevemos um relato pessoal? Vamos descobrir isso juntos? Que tal fazermos a leitura do relato pessoal de um professor de matemática chamado Greyton Toledo de Azevedo? Eu me torno professor a cada dia e continuo aprendendo com meu aluno, Greyton Toledo. Minha família queria que eu fosse médico, mas contra todos, prestei vestibular para matemática. Desde a 8ª série, meu sonho era ser professor e pesquisador de matemática. Minha paixão por ensinar e ajudar os outros começou um ano antes, na 7ª série, quando eu fui convidado a ser monitor. Como sempre fui muito estudioso e ganhei bolsa para cursar o 3º ano do ensino médio em uma escola particular, segui com 2 matrículas na escola, uma na instituição particular, onde estudava de manhã, e outra na pública, para onde ia à noite. À tarde, eu ainda trabalhava como jovem aprendiz. Com 18 anos, comecei a cursar matemática na Universidade Federal de Goiás. Era muito novo, curioso e apaixonado pela docência. Aos 19, já estava trabalhando como estagiário no Colégio de Aplicação da Federal e fiz formação em programação. Depois de formado, passei em um concurso para dar aula no ensino médio do Colégio de Aplicação e para o Fundamental 2 no município de Goiânia. Minha primeira turma foi um 5º ano. Desde o 1º ano como professor, eu trabalho das 7 às 23 horas, todo dia, inclusive final de semana. Vamos analisar o relato que lemos? O texto está sendo narrado em que pessoa do discurso? Na primeira pessoa, eu, ou na terceira pessoa, ele? Se você respondeu na primeira pessoa, eu, acertou. Greyton, ao relatar um pouco da sua trajetória até se tornar professor de matemática, conta fatos que aconteceram com ele próprio, por isso o uso da primeira pessoa. Você percebeu no texto que há várias ações realizadas por Greyton? Vamos identificar algumas delas? Para isso, vamos observar os verbos utilizados no texto. Prestei vestibular, fui convidado, ganhei bolsa, segui com 2 matrículas, estudava de manhã, trabalhava como jovem aprendiz, comecei a cursar matemática, passei em um concurso, trabalho das 7 às 23 horas. Vocês perceberam que aquelas palavras se tratam de ações? Mas há no texto também alguns estados vivenciados pelo autor, ou seja, é evidente a condição do narrador. Por exemplo, fui muito estudioso. Fui indica uma palavra que é um estado permanente, a condição de ser estudioso do Greyton. Lembre-se, a essas ações que vimos anteriormente e a esses estados chamamos de verbo. Ok, mas os verbos, eles se situam em tempos verbais. E há 3 principais tempos verbais. O pretérito, que ocorre quando uma ação já se realizou, chamamos também de passado. Por exemplo, Ana trabalhou muito. Perceba que a ação de trabalhar já aconteceu. Além do tempo pretérito, temos o tempo presente. Quando uma ação se realiza no momento da fala ou de maneira habitual, dizemos que o verbo está no presente. Por exemplo, Ana trabalha muito.
Nessa frase, significa que Ana pratica a ação de trabalhar todos os dias. Além disso, há também o tempo futuro. Indica uma ação que ainda será realizada. Por exemplo, Ana trabalhará muito. Nessa frase, significa que Ana ainda irá praticar a ação de trabalhar. Ok? Então, além dos tempos presente, passado e futuro, vamos analisar os tempos verbais no relato para vocês perceberem que há mais tempos verbais? Você percebeu qual é o tempo verbal mais utilizado no relato que lemos? Vamos verificar em alguns exemplos do texto? Ganhei, segui, estudava, trabalhava, trabalho. Olha só as formas verbais. Todas, exceto a última, estão no tempo pretérito. Apenas a última forma, trabalho, está no presente, pois se trata de uma ação que Greito ainda realiza no dia a dia, que é trabalhar das 7 às 23 horas. Então é isso. No gênero relato pessoal, a maioria dos verbos são utilizados no tempo pretérito. Mas por quê? Porque se tratam de acontecimentos já vividos, que já se realizaram. Vamos estudar sobre as classificações do pretérito? Há 3 tipos de passado: o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Para que entendamos, vamos rever alguns trechos do relato pessoal para isso. Ganhei bolsa para cursar o 3º ano do ensino médio em uma escola particular. Ao afirmar essa frase, Greito usou o verbo ganhar, indicando que a ação foi realizada e concluída. Ganhei. Trata-se, portanto, do tempo pretérito perfeito. Agora vejamos a seguinte frase. À tarde, eu ainda trabalhava como jovem aprendiz. Observe que o verbo trabalhar também está no passado, pois indica uma ação que Greito fazia. Porém, se você observar, essa ação de trabalhar se repetiu no passado. Chamamos então de pretérito imperfeito, ao passado que se repetia ou ao passado que durou no passado. E o pretérito mais que perfeito? Esse tipo de passado se trata de uma ação que ocorreu anterior a outra. Veja só, Greito formou-se em matemática, mas já fora professor. Temos 2 formas verbais neste período. Formou, que indica uma ação concluída, logo está no pretérito perfeito, e temos também a forma verbal fora, que significa que antes de ele se formar, já havia acontecido outra situação passada. Ou seja, ele foi professor antes mesmo de se formar. Dizemos que essa forma verbal fora está no pretérito mais que perfeito. Buscara, fizera, permanecera. São exemplos de formas verbais no pretérito mais que perfeito, mas não a usamos no dia a dia. Nos relatos atuais, provavelmente você não irá se deparar com esse tipo de passado. Mas caso você leia um relato pessoal de algum autor mais consagrado, provavelmente encontrará esse tempo verbal. Agora vamos praticar? Vamos ler um trecho do relato pessoal de Naylor Proveta, com mais de 30 anos de carreira. Ele é figura de destaque no cenário da música instrumental brasileira. Quando eu tinha 10 anos, já havia escolhido o saxofone. Para complementar a renda da família, participei de programas de calouros, como o de Silvio Santos e o de Flávio Cavalcante. Eu tinha 16 anos. Buda, um dos trompetistas, me disse: olha o nome dos músicos, Lambari, Peixinho, Cabo Pizza, João da Baiana. Naylor não combina. Como havia acabado de nascer o primeiro bebê de Proveta, recebi esse apelido. Fui reclamar com meu pai e ele respondeu: daqui a pouco eles se cansam desse nome. Hoje, aos 55 anos, ainda sou chamado de Proveta. Foi uma das poucas vezes em que meu pai estava errado. Além de conhecer as características do gênero textual, é importante que se conheça os mecanismos linguísticos necessários para produzi-lo. Sobre essa afirmação, é correto afirmar que o relato pessoal utiliza: letra A, os verbos usados principalmente na terceira pessoa.
Vejam que essa alternativa está incorreta, pois o relato pessoal é narrado na primeira pessoa do discurso. Logo, os verbos são usados na primeira pessoa. Vamos para a letra B? Os verbos empregados no futuro. O relato pessoal narra acontecimentos passados. Então, a alternativa B está incorreta, pois se o relato pessoal narra acontecimentos passados, os verbos devem estar no passado e não no futuro. Vejamos a alternativa C. A maioria dos verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Achamos a resposta correta, pois se o relato pessoal narra acontecimentos vividos, os verbos seguem no pretérito perfeito, ações concluídas, e imperfeito, ações passadas que se repetiram. E vejamos por que a alternativa D está incorreta. O verbo no presente para contar fatos atuais da vida de uma pessoa. O relato pessoal, como já disse várias vezes, ele narra acontecimentos vividos, então o verbo não está no presente, não conta fatos atuais, e sim fatos passados. Por isso que a alternativa D está incorreta. Nosso gabarito é a alternativa C. Questão número 2. Identifique no último parágrafo as ações no texto. Divida os verbos em ações concluídas, pretérito perfeito, e ações que indicam um passado habitual, pretérito imperfeito. No último parágrafo, encontramos as ações no passado. Havia acabado, fui reclamar, respondeu, foi, estava errado. Agora, vamos dividir em pretérito perfeito e pretérito imperfeito. No pretérito perfeito, temos as formas verbais recebi, fui reclamar, respondeu e foi, pois se tratam de ações concluídas. No pretérito imperfeito, temos as formas havia acabado e estava errado, pois indicam um passado que durou ou que se repetiu. Então é isso. Para concluir nossa aula, vamos revisar? Ações concluídas, pretérito perfeito. Exemplos: participei, recebi, fui reclamar, respondeu. Ações que indicam um passado habitual ou que duraram no passado, chamamos de pretérito imperfeito. Tinha, havia escolhido, havia acabado. E as ações que indicam um passado anterior a outro passado, chamamos de pretérito mais que perfeito. Exemplos: tivera, houvera escolhido e houvera acabado. Enfim, para conhecer mais sobre esses recursos usados no relato pessoal, acesse ao blog Escrever é Praticar, no endereço que aparece no slide. E não esqueçam de conhecer mais sobre o assunto. Acessem a plataforma www.educ.see.ac.gov.br. Você vai ter acesso ao material e à atividade disponível.